Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula online de Biologia Celular e Anatomia Vegetal. Sejam bem-vindos. Hoje o assunto é núcleo. Então, só para contextualizá-los, até agora nós estávamos olhando para a célula vegetal de fora para dentro, ok? Então, nós estudamos desde a parede celular, membrana plasmática, o citoplasma e todos os componentes citoplasmáticos, restando agora o mais importante deles, que é o núcleo. Aqui no compartilhamento de tela temos, portanto, o núcleo, vou marcar aqui em vermelho, ok. Nós temos a estrutura para estudar. Nós já vimos todas as demais, então ficou faltando essa aqui, que nós vamos ver hoje. Basicamente, o núcleo tem duas funções principais. A primeira delas, ele controla as atividades que estão ocorrendo na célula, determinando quais moléculas proteicas são por ela produzidas e quando essas moléculas proteicas devem ser produzidas. Então, de que forma que o núcleo controla a célula? Através da produção de proteínas. As proteínas são aquelas moléculas de extrema importância para qualquer célula e elas são produzidas a partir de uma mensagem enviada pelo núcleo. Essa mensagem fica armazenada no DNA. Então, o núcleo vai ter esse controle das atividades celulares. E além disso, ele armazena a informação genética da célula, ele armazena o DNA da célula. E ele passa esse DNA, passa essa informação genética para as células filhas lá no curso da divisão celular, que é o nosso próximo conteúdo. Então, basicamente, essas são as duas funções do núcleo. A gente tem o controle de toda a maquinaria celular e o armazenamento do DNA. Feito? Vamos olhar para esse núcleo. Eu vou trazer aqui uma imagem de um núcleo num desenho esquemático para mostrar para vocês alguns dos principais componentes do núcleo, certo? Então, o primeiro deles é a carioteca ou envoltório nuclear ou membrana nuclear. E a primeira informação que eu trago para vocês é que o núcleo possui uma membrana dupla, ok? A constituição dessa membrana, dessas duas membranas, é idêntica à constituição da membrana plasmática. Então, ela é uma bicamada lipídica envolta por proteínas. O diferente dessa carioteca, dessa membrana, é que ela é uma membrana dupla, porém ela é cheia desses poros, dessas cavidades. O que são esses poros? Esses poros fornecem uma via direta de comunicação entre o citoplasma e o núcleo. Então são poros de grandes dimensões. Por ele passam proteínas grandes, por ele passam até os ribossomos, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, esses poros são fundamentais para o funcionamento da célula. Se a gente precisa que a informação seja transferida do núcleo celular para o citoplasma, e isso vai ser feito por meio da transferência de RNA, então nós precisamos que existam aberturas suficientes para a passagem de grandes moléculas. Esses poros nada mais são do que a junção da membrana externa e interna, formando então a borda desse poro. Eu chamo a atenção de vocês, e vocês sempre vão ver nas representações esquemáticas, ó, vou trazer meu mouse aqui para essa região aqui, ó. Vocês estão vendo que a membrana externa do núcleo ela está contínua ao retículo endoplasmático rugoso aqui. Isso é muito importante para as células, gente, porque a síntese de proteínas, a maior parte da síntese de proteínas ocorre no retículo endoplasmático rugoso. Então, se o controle do mecanismo celular ele é baseado na síntese proteica, então é muito importante que exista uma comunicação direta entre núcleo e retículo endoplasmático rugoso. Por isso, as membranas dessas duas organelas são contínuas, unidas, para que ocorra essa transferência
de informações. Além disso, gente, o núcleo vai ter uma parte líquida, bem semelhante em constituição ao citoplasma, que vai ser chamada de nucleoplasma, ok? Ou matriz nuclear. Ele é o componente líquido do interior do núcleo, onde está dissolvida a cromatina. Entendam aqui, gente, eu vou abrir um parênteses para falar especificamente dessa palavra cromatina, ok? A cromatina nada mais é do que o DNA do núcleo no período em que ele não está em divisão celular. Na próxima aula eu vou falar de divisão celular. E aí nós vamos chamar o DNA nuclear de cromossomo. Qual que é a diferença da cromatina para o cromossomo? É o grau de enovelamento do filamento. Aqui no núcleo, e em microscopia óptica a gente não enxerga a cromatina, o DNA ele está desenrolado em filamentos. E esses filamentos, por sua vez, são dissolvidos no nucleoplasma. Então dificilmente a gente consegue enxergá-los. Durante a divisão celular, a cromatina ela vai se enrolar de tal forma que a gente consegue enxergar mais claramente o cromossomo, mas isso a gente fala melhor na próxima aula. E por último, o núcleo também possui o nucléolo. O nucléolo também só ocorre quando o núcleo não está em processo de divisão celular. E esse nucléolo ele é basicamente composto de RNA, proteínas e algumas alças de DNA, e ele está intimamente relacionado ao processo de formação dos ribossomos. São organelas não membranosas, e que a gente chama de, inclusive, grânulos, mas são organelas, então elas são estruturas de um tamanho até grande, e são produzidas lá dentro do núcleo, no nucléolo. E elas têm que ser transportadas para fora. Daí a importância dos poros nucleares. Então eu vou falar um pouquinho para vocês dos ribossomos, por definição grânulos, cuja função a gente já falou em aulas anteriores, é fazer a síntese de proteínas. São constituídos basicamente 60% por RNA, a maior parte do ribossomo é composto por um RNA chamado RNA ribossômico, e o resto é proteína. Ele tem duas subunidades, vejam aqui, a subunidade maior do ribossomo e a subunidade menor do ribossomo, uma grande e uma pequena. O que acontece? Lá dentro do núcleo, no nucléolo, essas subunidades são produzidas de forma separada, mandadas para fora do núcleo, então cada subunidade consegue atravessar o poro e no citoplasma elas se unem, formando a estrutura do ribossomo. Os ribossomos são muito abundantes no citoplasma das células que têm uma atividade metabólica elevada. E eles podem estar em grupos agregados, eu mencionei isso já em outros momentos. Quando eles estão agregados, eles são chamados de polissomos ou poliribossomos. Inclusive, naquela representação esquemática lá do início da aula, ele está representado como um polissomo. Ok, gente? Então, o processo de síntese proteica ele é bastante complexo, a gente não vai abordar aqui nessa aula, mas entendam que envolve a entrada de aminoácidos sendo transportados por um RNA chamado RNA transportador, por isso esse RNA-T aqui, o RNA transportador, traz esses aminoácidos, ele lê a mensagem trazida do núcleo pelo RNA mensageiro e ele vai fazendo a síntese proteica. Olha aqui, uma cadeia polipeptídica crescente. Então, qual que é o papel do ribossomo? Pegar um aminoácido, outro aminoácido e juntar, fazer a chamada ligação peptídica que a gente estudou lá na aula de componentes moleculares da célula. Dessa forma eu finalizo a aula introdutória do núcleo. Nós vamos falar mais ainda sobre o núcleo celular nas próximas aulas, mas para não ficar um conteúdo muito longo, eu encerro por aqui e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até mais!